You are here, moving in your midst. I worship you, I worship you. You are here, written destinies. I worship you, I worship you. You are here, turn the lives around. I worship you, I worship you. You are here, you are working miracles. I worship you, I worship. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every life. I worship you, I worship. You are here, turn the lives around. I worship you, I worship you. You are here, meeting every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh yeah, that is who you are. 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 Está no ar. EBF Team. Adolescentes vivendo no OPA. Oração, palavra, ação. A paz do Senhor, adolescentes, paz do Senhor, irmã Débora. A paz do Senhor, irmão Leandro. Coisa maravilhosa, né? Mais uma vez na presença do Senhor. Temos coisas boas hoje, hein? Só coisa boa. Nós reservamos o melhor para o final? Não. Nós reservamos o melhor para os 3 dias. Melhor no primeiro dia, melhor no segundo dia, melhor no terceiro dia. E se tivesse mais dias, a gente com certeza iria se esforçar para dar o melhor, não é, irmã Débora? Com certeza, adolescentes, vocês merecem. E Deus tem muito para realizar ainda. Que maravilha! Vamos orar para começarmos já, né, esse trabalho com uma oração abençoada, para que Deus prepare o nosso coração para receber os louvores, para receber os testemunhos, para receber a palavra dele, né? E vamos encerrar com chave de ouro para a honra e glória do Senhor, adolescentes. Oramos ao Senhor. Pai eterno, Pai bondoso, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Oh Deus fiel, Deus poderoso, só o Senhor sabe, Pai, o quanto nós tivemos, né? O quanto nós nos preocupamos, e o Senhor foi preparando todas as coisas, e eu sei que o Senhor tem propósito, né? Para tudo nós não entendemos, mas o Senhor tem propósito para todas as coisas, e é por isso, Senhor, que nós fazemos esses trabalhos, e fazemos alegre, fazemos felizes, porque sabemos, Senhor, que aquilo que vem na nossa mente, aquilo que vem no nosso coração, o Senhor assina embaixo e nos ajuda a concluir. E estamos aqui, Senhor. Nós te louvamos, Pai querido, e pedimos, continue conosco ao longo desse trabalho. Amém. Amém. E neste momento, eu convido você para fazer a leitura da Palavra de Deus, que está em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 2 e o versículo 3. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Que palavra interessante! Aqui, esta menina, ela não é reconhecida pelo nome, mas ela se dispõe a fazer esta obra. E você, adolescente, já está preparado para realizar a obra de Deus? Eu espero que sim, e que tudo seja para louvar o nome do nosso Deus. Nós já vamos direto para um louvor abençoado, porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial através desse louvor para a sua vida. Amém?
Glória a Deus! Que louvor lindo! Neste momento eu quero fazer uma pergunta para você, adolescente. Você tem vontade de conhecer outros países? Então você tem que orar, porque se for do coração de Deus, Ele vai realizar este sonho na sua vida. E neste momento, nós queremos ouvir um irmão, ele é pastor e ele vive hoje nos Estados Unidos. Ele é brasileiro. O nome dele é o pastor Roberto Vidal. Ouça o que ele tem para falar conosco neste momento. Graça e paz aos adolescentes da Assembleia de Deus, São Bernardo do Campo, Congregação Ferrazópolis. Aqui é pastor Vidal do sul da Flórida, Roberto Vidal. Eu congreguei também aí em São Bernardo do Campo, na igreja sede, e visitei bastante a congregação do Ferrazópolis. Eu estou aqui para dizer para você que Deus é o maior interessado na realização dos seus sonhos e projetos. Salmo 20, versículo 4, na versão atualizada, acho que é Almeida atualizada, diz assim, ó, que Deus conceda o que deseja o seu coração e realize tudo o que você planejou. Isso é verdade. Deus, Ele quer realizar, Ele quer a realização dos seus sonhos, dos seus projetos. Lembre-se que na realização dos seus sonhos, um fator, um ingrediente muito importante é a fé. Nós servimos a um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que Ele pode realizar o impossível. Não existe nada que Ele não possa fazer, né? Nós podemos crer e devemos crer que Deus está conosco nas jornadas da vida e que Ele é o maior interessado no nosso sucesso. Eu quero dizer para você que uma outra coisa que é importante é a perseverança. Nós iremos enfrentar dificuldades, desapontamentos e contratempos e crises na realização dos nossos sonhos e projetos. Mas não desista, não desista. Deus está com você, né? E eu quero deixar aqui 3 lições que eu aprendi nessa caminhada da vida. Primeiro, não existe limites para a pessoa que possui a capacidade de sonhar, né? Sonhe alto, projete alto. Você foi criado por Deus para algo grande. 2, é o essencial. Convide Deus para sonhar com você. Que os seus sonhos e os sonhos de Deus se tornem um único sonho, né? Eu quero dizer para você que você e Deus juntos é a parceria perfeita. 3, não permita que nada nem ninguém diga que você não pode, que você não vai conseguir, que você não deve sonhar. Não deixe que ninguém, nada limite os seus sonhos, os seus projetos. Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz assim, como imagina na sua alma, assim é. O que quer dizer isso? Que o que você pensa de você, você vai se tornar. Por isso, pense positivo de você mesmo. Pense coisas positivas acerca de você, que você vai conseguir, que você vai conquistar. Eu quero terminar aqui com um versículo lá de Efésios, capítulo 3, versículo 20. É uma tradução literal de uma versão em inglês para o português. Diz assim, ó, Deus irá realizar infinitamente mais do que o seu maior pedido, mais do que o seu inacreditável sonho. Irá exceder toda a sua imaginação. Lindo. Vou repetir. Deus irá realizar infinitamente mais do que o seu maior pedido, mais do que o seu inacreditável sonho, e irá exceder toda a sua imaginação. Quero terminar dizendo para você que você foi criado por um Deus grande, um Deus imensurável, para um sonho do tamanho de Deus. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te prospere. Um abraço. Adolescentes, fique agora com um relato missionário maravilhoso, produzido pela nossa irmã Elaine. A paz do Senhor, adolescentes. Tudo bem com vocês? E aí, curtindo e aproveitando esta EBF? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos juntos para a nossa história missionária? Hoje a história missionária de William Carey, nascido em Northamptonshire em 17 de agosto de 1761. Ele foi um ministro evangelista batista missionário inglês, conhecido como o pai das missões modernas.
Ele evangelizou e fundou escolas. Traduziu a Bíblia para o bengali, sânscrito e inúmeras outras línguas e dialetos. Ele foi batizado nas águas no dia 5 de outubro de 1783 pelo pastor John Ryland. Em 1787 foi consagrado e começou a pregar sobre a necessidade missionária no mundo e não só na Inglaterra. Como os membros de sua congregação eram pobres, Carey teve por necessidade continuar trabalhando para ganhar o seu sustento. Numa pequena oficina, pendurou um mapa mundial que foi feito pelas suas próprias mãos. Neste mapa, ele colocou todas as informações disponíveis: população, flora, fauna, características dos indígenas, entre outras. Enquanto trabalhava, olhava para o mapa, orava, sonhava e agia. Foi assim que sentiu mais e mais a chamada de Deus em sua vida. Em 2 de outubro de 1792, um grupo de 12 pastores batistas reunidos na casa da irmã Wallace formaram a Sociedade Missionária Batista e Carey se ofereceu para ser o primeiro missionário. Através do testemunho do Dr. Thomas, um missionário médico que trabalhou por vários anos em Bengali, na Índia, Carey recebeu confirmação de seu chamado no dia 10 de janeiro de 1793. Em 13 de junho de 1793, a bordo do navio Crown Princess Maria, Carey deixou a Inglaterra e nunca mais voltou. Partindo para a Índia com a sua família, onde em condições dificílimas e de oposição ferrenha, trabalhou durante 41 anos. Durante sua viagem, ele aprendeu suficientemente o bengali e, ao desembarcar, já se comunicava com o povo. Carey não foi dotado de inteligência superior e nem de qualquer dom que deslumbrasse os homens. Entretanto, em seu caráter de persistir com o espírito indômito e inconquistável até contemplar tudo quanto iniciava, é que vemos o segredo do maravilhoso êxito na sua vida. Apesar de não haver recebido educação formal em sua mocidade, Carey chegou a ser um dos homens mais eruditos do mundo, no que diz respeito à língua sânscrito e a outras línguas orientais. Suas gramáticas e dicionários são usados ainda hoje. 2 missionários se juntaram a Carey em 1799. São eles William Ward e Joshua Marshman. Junto, eles fundaram 26 igrejas, 126 escolas com 10.000 alunos, traduziram as escrituras em 44 línguas, produziram gramáticas e dicionários, organizaram a primeira missão médica na Índia, seminários, escola para meninas, jornal na língua bengali. Além disso, Carey foi um dos responsáveis pela erradicação do costume sati, o qual queimava a viúva juntamente com o corpo do defunto numa fogueira. Vários experimentos agriculturais, fundação da Sociedade de Agricultura e Horticultura na Índia em 1820, a primeira imprensa, fábrica de papel e motor a vapor na Índia e a tradução da Bíblia para o sânscrito, bengali, marathi, telugu e nos idiomas dos sikhs. Em 1800, Carey fez o batismo do primeiro hindu convertido ao Evangelho. Na manhã de 9 de junho de 1834, a Índia disse adeus ao grande pai das missões. Carey morreu com 72 anos, respeitado por todo o mundo, como pai de um grande movimento missionário. Quando chegou à Índia, os ingleses negaram-lhe permissão para desembarcar, mas ao morrer, porém, o governo mandou içar as bandeiras a meia haste, em honra de um herói que fizera mais para a Índia do que todos os generais britânicos. Queridos,
Nós não somos chamados por causa da nossa capacidade. Nós somos chamados quando nos colocamos na presença de Deus, reconhecendo humildemente que nós nada somos sem Ele. E Ele nos capacita para fazer a obra. Amém? Que Deus vos abençoe. A paz. Fiquem com Deus. Tchau. Queridos, diante de tudo que já temos ouvido, nós sabemos que há necessidade de buscar a Deus, de falar com Deus. E neste momento eu te convido para apresentar em oração a Índia, que é o terceiro país mais afetado pela pandemia do coronavírus. Quantos familiares perderam seus entes queridos? Nós sabemos que a dor é imensa e que somente Deus pode consolá-los. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos neste momento, Senhor, te apresentar, Pai, aquele país, a Índia, Senhor. Deus, quantos familiares perderam, Senhor, os seus pais, seus avós, seus filhos, e estão, Senhor, neste momento, com o coração partido. Oh, Senhor, nós sabemos, Senhor, como é difícil perder, Senhor, alguém que amamos. Senhor, quem sabe foi até mesmo, Senhor, aquela pessoa que sustentava o lar. Mas neste momento te pedimos que o Teu Espírito Santo encontre a cada família neste momento. Te pedimos também, Senhor, que visita os missionários que estão neste país. Usa eles grandemente nas Tuas mãos. Não deixa faltar o alimento no lar deles. E que esta enfermidade, Senhor, não alcance os Teus servos. Que eles sejam protegidos neste momento. Senhor, nós confiamos que grandes coisas o Senhor fará. Sabemos, Senhor, que tudo tem um propósito, que esta enfermidade, Senhor, que este vírus que surgiu, ele só, Senhor, apareceu porque o Senhor permitiu. E nós te pedimos, Senhor, que venha neste momento alcançar a todos os países, Senhor, que também estão afetados por esta doença. Coloca as Tuas mãos, repreende, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Senhor, nós te apresentamos o Brasil. Quantas pessoas, Senhor, neste momento estão, Senhor, em um hospital. Pai, te pedimos, visita eles, entra com a Tua providência e com a cura para a glória e honra do Teu santo nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, que oração poderosa. Confiamos que Deus, Ele visitou. Amém, adolescentes? Confiamos, temos certeza. Deus conhece todas as coisas. Nós vamos agora ouvir uma mensagem especial, ministrada pelo pastor Edson Santos, de Connecticut, nos Estados Unidos. Olha, irmã Débora. Olha de onde estão vindo as nossas mensagens, adolescentes. Você pensou que a sua EBF seria, Não, é coisa com carinho, É coisa de Deus, tá? Então eu tenho certeza que esse homem de Deus trará uma mensagem abençoada para o seu coração. Então fique com essa mensagem, medite na palavra do Senhor. Prestem bastante atenção, viu? Após a palavra, o que nós teremos? O quiz. Escaneie o QR Code e responda lá as questões referentes a esta ministração. A paz do Senhor, meus amados irmãos. É um prazer estar com vocês nesta escola bíblica de férias, pregando para missionários tão importantes que são os adolescentes da igreja. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar ministrando nesta escola bíblica. Também quero agradecer ao pastor da igreja, pastor Jó, por nos abrir essa oportunidade para estar aí ministrando. Que Deus abençoe sua vida, pastor Jó, sua família, e também aos obreiros que estão envolvidos na obra do Senhor aí na sua igreja. Também quero agradecer aos líderes do departamento de adolescentes, Débora Souza e Leandro de Avelar. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Estou me sentindo muito honrado mesmo. Que Deus possa abençoar
a vida de vocês, o trabalho de vocês e o ministério de vocês. Amém? Bom, eu tenho poucos minutos e eu quero fazer isso na orientação de Deus. Amém? Vamos, eu não sei como vocês estão agora, mas não importa. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 3, que é o tema de vocês. E um tema fantástico, apesar que esse tema anda na contramão da realidade dos tempos atuais, mas um tema muito espiritual. E esse tema que vocês escolheram: não preciso ser conhecido pelo meu nome, preciso ser conhecido pelas minhas obras. As pessoas nesses tempos que nós estamos vivendo querem ser conhecido pelo seu nome, né? Todo mundo tem internet, todo mundo tem celular. Acredito que quase todos os adolescentes aí têm um telefone celular e tem internet nesse celular. E com esse celular a gente faz tantas coisas para ficar conhecido, né? As pessoas querem ter seguidores, querem ter fãs, e então as pessoas querem ser hoje conhecido pelo seu nome ou pelo seu talento, né? Mas o tema de vocês é o contrário disso. É um tema espiritual e um tema muito importante para a igreja desse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser conhecidos não pelo nosso nome, não pelo nosso talento, mas pelas obras que nós fazemos no reino de Deus. Então nós vamos usar o texto básico, que é 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Glória a Jesus. Bom, não vai dar para a gente entrar no contexto histórico desta menina, ou do que aconteceu ali na história dessa menina, mas só na introdução você já percebe que essa menina não tem nome. O nome dela não aparece aqui. O que aparece aqui é a atitude que ela toma na sua vida. É a postura dela dentro da casa de Naamã. E o mais interessante é que mesmo na circunstância que ela estava vivendo, para ela não fez a diferença. Ela continuou, permaneceu cumprindo a sua missão dentro da casa de Naamã. Ok? E nós vamos estar tratando deste assunto tão importante, porque o que nós estamos tratando aqui é de missão. Esta obra que no tema de vocês está mencionado, se trata da obra missionária. E nós sabemos que toda obra que nós fazemos na terra tem que estar relacionado à missão, ou à missão de Cristo. Como igreja, toda obra que nós fazemos tem que estar relacionado com a missão de Cristo. E nós sabemos que nós somos salvos pela graça. Há um ensinamento por aí que diz que graça mais obras é igual a salvação. No Evangelho não é assim. No Evangelho é graça é igual a salvação, que é igual a obras. Então as obras são resultados da salvação. Deixa eu explicar melhor. Quem alcança a graça em Jesus Cristo, alcança a salvação, e os frutos de quem é salvo é fazer a obra. É fazer obra. E toda obra tem que estar relacionado à missão de Cristo, ao ide de Cristo, a pregar o Evangelho. Então isso é muito importante nós entendermos, que nós temos uma chamada
para fazer missão. Nós temos o livre-arbítrio, todos nós temos o livre-arbítrio para escolher Jesus ou a perdição eterna, salvação ou a perdição eterna. Mas a partir do dia que nós usamos o nosso livre-arbítrio para escolher e escolhemos Jesus, a partir daí, nós somos servos, nós passamos a ser servos. E na tradução original, a palavra servo significa escravo. Porém, na igreja nós somos escravos ou servos voluntários. Nós fazemos porque amamos. Inclusive há um versículo na Bíblia que diz que é servos da orelha furada, né? Hoje aí tem muita gente furando a orelha, principalmente a nova moda no meio dos adolescentes, dos jovens, pessoas que furam a orelha e tal. Não tem nada a ver com o que a Bíblia diz sobre o servo da orelha furada, porque o servo da orelha furada era aquele que era escravo, que tinha uma marca do seu senhor ali, da escravidão, e ele é liberto e tira aquela marca e fica o furo na orelha. Então por isso que é o servo da orelha furada. E ele diz: eu vou continuar servindo ao meu Senhor, porque eu amo o meu Senhor. Nós somos esse servo, nós somos salvos pela graça, escolhemos Jesus e nós somos o servo da orelha furada. Por quê? Nós servimos ao Senhor porque nós o amamos, porque nós amamos a Deus e queremos fazer a sua obra. Então nós somos servos, ok? Alcançamos através do livre-arbítrio e depois nós servimos com amor e com alegria. E para entender o que é missão, nós precisamos saber de onde vem a ordem missão. Porque se eu tenho uma missão para realizar, alguém tem que me dar a ordem. Não é isso? Se eu sou um servo e vou cumprir uma missão, eu tenho que ter um Senhor. Quem é o Senhor da missão? Quem é o Senhor desta obra que nós vamos fazer na terra? Este Senhor se chama Jesus. A Bíblia diz que Ele é o nosso general. Nós cantamos: o nosso general é Cristo. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, é Ele que está no comando, e nós somos a sua igreja eleita. Então Ele é que deu a ordem, e a ordem de Jesus, Ele fala lá em Marcos capítulo 16, no versículo 15, quando Ele falava com os seus discípulos, passando essa ordem para a igreja, Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então fazer missão, o que é fazer missão? É obedecer a ordenança de um Senhor. Fazer missão é obedecer a ordem de alguém. Alguém que manda, de um rei, de um general. E Jesus, Ele é este general. E é Ele que deu essa ordem. Quando ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso nos mostra que fazer missões não é uma opção. É uma obediência ao nosso Senhor. Então cada um de nós temos que entender que fazer missão não é apenas algo que eu vou fazer porque eu quero fazer. Não, é obediência, é obedecer a quem nos mandou. Então, primeiro, para entender o que é missão. O que significa missão? Missão é um compromisso. Missão é um dever. Missão é uma obrigação a se executar. Paulo entendia disso. Paulo, quando ele fala para a igreja de Corinto, no capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo ele fala isso. Ele diz assim: olha, porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Paulo ele entende isso, eu tenho que obedecer essa ordem. E pregar o evangelho não é para a minha glória, não é para me gloriar. Tem muita gente, né, que quer se tornar pregador. Eu tenho certeza que no meio dos adolescentes aí, tem muitos que serão grandes pregadores. Serão grandes missionários, serão grandes evangelistas, grandes pastores. Mas se a sua motivação para pregar o evangelho é se tornar famoso, essa motivação está errada. A nossa motivação para pregar o evangelho deve ser obediência. Obedecer a quem? Ao nosso Senhor.
Então, se você deseja pregar o evangelho na sua alma, eu quero me tornar um pregador, quero me tornar um grande evangelista, quero me tornar um pastor, eu quero fazer a obra de Deus, mas eu quero fazer porque Jesus mandou. Eu quero fazer para a glória dele, para que ele cresça e eu diminua. Porque no reino de Deus é diferente do reino do homem. No reino do homem, você cresce para aparecer. No reino de Deus, você diminui para que ele cresça, para que ele apareça. João Batista falou isso, que ele cresça, que eu diminua. E é assim que a gente deve ser como servos, como missionários na casa de Deus, na obra de Deus. E Paulo, ele fala isso. Então, porque se anuncia o evangelho, não tenho que me gloriar. Eu não tenho que buscar glória para mim, né? Se eu sou um bom pregador, a glória é dele. Se eu canto bem, a glória é dele. Se eu faço boas obras, a glória é dele. É tudo para ele. Eu não tenho que me gloriar disso. Paulo diz isso, pois me importa esta obrigação. Eu sou obrigado a fazer. Então não tem escape. Todos nós que somos crentes, que aceitamos Jesus como Salvador, nascemos num lar cristão, nós temos a obrigação de fazer, de cumprir esta ordem de Cristo, que é pregar o evangelho. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo reconhece isso. Vai ser cobrado de mim se eu não cumprir a ordem do meu Senhor. Então é necessário que eu pregue, que eu faça essa obra, que eu faça a missão. Paulo diz isso. E que missão Cristo deixou para nós? Que missão nos deixa o nosso Senhor, o nosso Mestre? Qual foi a missão que Ele deixou para nós como igreja? A missão que Ele deixou para nós é o que nós lemos em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É pregar o Evangelho. Aí vem a pergunta assim, mas o que é Evangelho? Se essa missão que eu tenho que fazer é pregar o Evangelho, então me responda, o que é Evangelho? Dentro da tradução original, nós sabemos que Evangelho é boas novas, é uma notícia boa, é algo novo que vem. E Jesus, Ele dá essa ordem para que pregue essa boa notícia, para que você leve essa boa notícia, ou essa palavra que vai mudar as vidas. Então, Jesus, Ele fala isso para os seus, boas novas, né? Levar boas novas, levar essas boas novas, essa notícia boa para as pessoas. Jesus, Ele pede que nós façamos isso. Então, para entender qual é a missão, eu tenho que saber o que é evangelho. Levar boas notícias, levar boas novas. Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram isso. Eu me lembro daquele milagre que aconteceu em Cafarnaum, do paralítico, né? Da história do paralítico de Cafarnaum. Eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum lugar alguém pregar sobre o paralítico de Cafarnaum. E a Bíblia nos conta, lá em Marcos 2:1, você vai ver essa história. E começa mais ou menos assim, e algum dia depois, está escrito lá, se você quiser abrir sua Bíblia e ler aí, está escrito assim, ó, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Olha só, soube-se que estava em casa. Jesus volta para Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade que Jesus morava. E quando Jesus chega em Cafarnaum, aqui no versículo que nós lemos, no capítulo 2 de Marcos, no versículo 1, diz que e soube-se que Jesus estava em casa. Só tem uma forma de você saber que alguém chegou em casa. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha o Facebook, não tinha o Instagram, não tinha telefone, não tinha notícias pela televisão, não tinha. Naquele tempo, quando algo acontecia, havia alguém que tinha que levar a notícia. E geralmente ele saía gritando pelas ruas, né? Eu me lembro de alguns filmes antigos
que a pessoa entrava, aquele rapaz entrava pelas avenidas da cidade gritando: extra, extra, aconteceu isto, extra, extra, ele está em casa. Então eu imagino que quando Jesus chegou e estava em casa, alguém saiu pelas avenidas de Cafarnaum gritando: extra, extra, ele está em casa, o Nazareno está em casa, extra, extra. A Bíblia não fala o nome dele, a Bíblia não fala de onde ele vem, mas a Bíblia fala que alguém anunciou e a cidade soube-se que Jesus estava em casa. Então este rapaz que anunciou, ele levou uma boa notícia: Jesus está em casa. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós, como cristãos, na escola onde nós estudamos, nós somos aquele que vai levar as boas notícias. Quando nós obedecemos o ID de Jesus, nós somos aqueles que vão anunciar que Jesus está em casa, que Jesus está lá na igreja, que o pastor vai pregar uma mensagem que vai mudar a vida da sua família. Nós somos aqueles que vamos anunciar para os nossos vizinhos: vai haver uma festa na minha igreja e Jesus vai estar lá. Nós somos aqueles que vai sair no bairro, caminhando, e vamos estar dizendo para as pessoas: Jesus vai estar em casa, vai haver uma festa e vai haver salvação naquele lugar. Então nós somos essa pessoa. Nosso nome talvez não vai sair nos outdoors de São Paulo, né? Do Rio de Janeiro, do Brasil, não vai sair na capa do jornal. Nosso nome não, mas nós iremos obedecer o ID de Jesus, iremos representá-lo, porque quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? O que aconteceu em Cafarnaum. A Bíblia fala que 4 rapazes ouviu a notícia que Jesus estava em casa, e a Bíblia não fala o nome dos 4 rapazes, que também foram missionários, lembraram de um paralítico que não tinha condições de chegar à presença de Jesus, correram buscar o paralítico, levaram até Jesus, não conseguiram entrar pela porta, subiram no telhado, desceram até Jesus com ele, e quando desceram ali, Jesus disse: a tua fé te salvou. Então quando nós somos aquele mensageiro que levamos o ID de Jesus para os nossos vizinhos, na nossa escola, para os nossos colegas, né, para os nossos parentes, nossos amigos, quando nós fazemos isso, nós podemos mudar não somente a nossa história, como nós podemos mudar a história de muita gente. Foi o que aconteceu com a menina que falou para a esposa de Naamã que havia um profeta em Israel. Quando ela anunciou, ela levou aquela notícia boa, ela mudou a vida de Naamã, ela mudou a vida da família de Naamã, e ela mudou também a sua vida, porque ela era escrava. Eu acredito que a sua vida mudou, e se você ler depois a história, você vai ver que a história de Israel mudou por causa de Naamã. Então a atitude daquela menina mudou a história de muita gente, e a sua atitude de cumprir o ID de Jesus vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da pessoa, da família e talvez da sua cidade. A obediência ao ID de Jesus e a nossa atitude vai mudar a vida de muita gente. Então, essa experiência que nós aprendemos aqui foi uma notícia maravilhosa que chegou em Cafarnaum, mudando a vida dessas pessoas. Então, a pergunta que eu tenho para fazer também é essa: de quem é essa missão? Para quem foi dada essa missão? Esta missão é para a igreja na sua totalidade, para toda a igreja. Às vezes, porque você é adolescente, você diz assim: essa missão é para o pastor, essa missão é para os obreiros, essa missão é para os meus pais. E essa missão, ela é para os obreiros, ela é também para os membros, ela é para homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, casados, solteiros, ricos e pobres. Para Deus somos todos missionários. Para Deus somos todos cooperadores no seu reino. Aleluia. Paulo, ele fala isso em 1 Coríntios 3, 8, 9, diz assim: ora, o que planta
e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. No versículo 9 diz, porque nós somos cooperadores de Deus. Então, um planta, um rega, quem dá o crescimento é Deus, porque todos nós somos cooperadores no reino de Deus. Aí vem uma outra pergunta interessante para nós. Anota aí. Como fazer missões? Talvez você está perguntando, pastor, como eu, um adolescente, posso fazer missões? Se essa missão é para todos, é para toda a igreja, na sua totalidade, como eu posso fazer missões? Primeira forma de fazer missões, vivendo a palavra de Deus. Vivendo a palavra de Deus. Paulo escreveu para Timóteo, em capítulo 4 de 1 Timóteo, no versículo 12, ele escreve para o jovem Timóteo. Timóteo era jovem, e ele já estava sendo preparado e pastoreando uma igreja. O jovem Timóteo estava sendo útil na casa do Senhor. E Paulo escreve para ele assim, ó, ninguém despreze a tua mocidade. Ele diz, ninguém despreze a tua mocidade. Ele está descrevendo para todos. Hoje, aí você pergunta, como é que eu vou desprezar a minha mocidade? Desprezar a mocidade é quando, porque eu sou jovem, eu digo assim, eu quero gastar minha mocidade, eu quero viver por aí, sabe? Quero curtir por aí, quero usar droga, eu quero ir para a discoteca, eu quero dançar, eu quero namorar à vontade, e eu quero fazer isso. Paulo chama isso de desprezar a sua mocidade. Viver uma vida pecaminosa é desprezar a sua mocidade. E Paulo diz, como é que eu aproveito essa mocidade? Como é que eu não desprezo a minha mocidade? Ele diz assim, olha, não despreze a tua mocidade. Aí ele diz, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Paulo diz, como é que eu aproveito a minha mocidade? Sendo exemplo dos fiéis. Eu preciso ser exemplo. Você, adolescente, precisa ser exemplo. Ser exemplo aonde, pastor? Na escola, você tem que ser diferente. Na escola, na sua casa, né, no seu bairro, você tem que ser diferente. E tem que ser exemplo na palavra. Sabe quando você fala para o seu pai assim, para sua mãe, mãe, eu vou ali sair com os colegas da igreja. E aí você vai para outro lugar e não vai, então você não é de palavra. Se você diz que fez uma coisa e fez outra, você não é de palavra. Namorar escondido, né? Quantos que estão namorando escondido? Não é de palavra. E Paulo está dizendo que você tem que ser exemplo. Na palavra. Tem que ser de palavra. Sabe a menina lá de Naamã? Ela era de palavra. Porque imagina, quem era Naamã? Naamã era um general de guerra. Ele era um homem de confiança do rei, do imperador da Síria. E quando a menina falou, olha só, e a circunstância daquela menina não era favorável. Primeiro, ela era mulher. Segundo, adolescente. Terceiro, escrava. Está entendendo? A circunstância era contrária. Mas diz a Bíblia que quando ela falou, eles acreditaram, porque ela era de palavra. Deixa eu fazer uma pergunta, você responde para você. Você é de palavra? Será que o pastor pode confiar no que você fala? Será que seu pai, sua mãe pode confiar no que você fala? Será que eles podem acreditar nas suas palavras? E é isso que Paulo está dizendo aqui, olha, você não despreze a sua mocidade. Ser exemplo dos fiéis. Na palavra, ser exemplo no trato, ser exemplo no amor, ser exemplo no espírito, na fé e na pureza. Uma coisa que muita gente não tem guardado é a sua pureza, né? Tem jovens que dizem que é cafona ser puro. Você vai dar ouvido à voz do diabo ou à voz de Deus? Você tem que ser exemplo na pureza.
As moças precisam guardar para o seu futuro marido. E os rapazes guardar para a sua futura esposa. Ser exemplo na pureza. É isso que nós temos que ser a diferença. Nós temos que fazer a diferença nesses dias que nós estamos vivendo. E no versículo 16 de 1 Timóteo 4, 12, 4, 12 nós já citamos. E no versículo 16 diz assim, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, você ser exemplo dos fiéis, que é no versículo 12, em tudo que nós falamos, você não somente vai estar salvando a ti, vai gerar salvação para a sua alma, como vai salvar a outras pessoas. Então o seu exemplo de vida vai ser uma obra missionária onde você viver. Pregar a palavra, ser um missionário vivendo a palavra, sendo exemplo dos fiéis. As pessoas vão olhar para você, eles vão ver que você é crente, que você é salvo. As palavras que você fala são palavras de Deus, são palavras de paz, são palavras que geram vida. Você é exemplo. Na escola o professor te admira porque você é diferente. E é isso que Paulo está dizendo, você precisa ser exemplo onde você anda, na escola, em qualquer lugar. E Jesus disse em Mateus 5, 13 e 14, não vou ler os textos, mas disse que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Se você chegar num lugar escuro, muito escuro, e acender uma luz, todo mundo olha para a luz, porque para a treva não tem como olhar, né? Nós temos que olhar para a luz. E Jesus disse que nós temos que ser a luz do mundo. E como é que eu sou a luz do mundo? Refletindo a luz do sol da justiça. Nós temos que refletir a luz do sol da justiça, que é Jesus. As pessoas têm que olhar em mim e têm que ver a imagem de Cristo em mim. Nós somos pequenos cristos. Como diz isso? Somos cristãos. Cristãos quer dizer imitadores de Cristo. Temos que ser imitadores de Jesus. Está entendendo o que Jesus requer de nós? Você precisa ser luz do mundo. Você precisa ter o brilho de Cristo por onde você passa. Lá na escola as pessoas têm que ver você, Jesus. Tem pessoas, né, eu não sei agora, mas no meu tempo, quando eu estudava, há poucos anos atrás, tinha jovens cristãos que tinham vergonha que a gente desse paz do Senhor para ele, dentro da escola. A gente passava paz do Senhor, eles viravam as costas, porque tinham vergonha. Não queriam ser luz. Nós precisamos demonstrar Cristo em todos os lugares. Acho lindo quando eu vejo aqueles vídeos aí do Brasil, daquelas pessoas que vão para dentro desses ônibus circular que existe, e eles começam a conversar um com o outro, estão um cá na entrada, outro na saída, e paz do Senhor, irmão, tudo bem? E as pessoas ali começam a ouvir, eles conversando, porque eles estão distantes, todo mundo ouve, e eles dizem, como é que tá? Tudo bem? Foi à igreja? Fui, o culto foi uma bênção, o que o pastor pregou? E o camarada aí começa a pregar, e todo mundo que está no ônibus tem que ouvir falar de Jesus. Isso é ser a luz de Cristo em todo lugar. Mesmo que alguns se sintam incomodados, nós temos que ser luz em todos os lugares. Jesus disse para que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Qual a segunda forma de nós fazermos missão? Primeiro, vivendo a palavra. Segundo, pregando a palavra. Nós temos que pregar a palavra. E eu disse aqui que essa missão não é só dos pastores, é de todos nós. Nós todos temos a responsabilidade de pregar a palavra. Em Romanos 10, 13 a 17 diz assim, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Quer dizer, como as pessoas vão invocar a um Deus se eles não creram nele? Para você invocar alguém, você tem que acreditar nele. Então Paulo faz essa pergunta. E como crerão naquele que não ouviram? Quer dizer, como é que você vai crer em alguma coisa se você não ouviu falar dele? Não é isso? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que as pessoas vão crer se você não pregar para eles?
Eu tenho vergonha de pregar. Eu tenho medo dele não aceitar. Como é que você vai saber se ele vai aceitar ou não se você não pregar? Você precisa pregar para ele, para que ele creia, para que ele aceite ou não. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Outra pergunta, e como pregarão se não forem enviados? E a Bíblia diz, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, ou boas notícias. Mas nós sabemos que nem todos obedecem o Evangelho. Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Às vezes a gente fica preocupado, né? E fica com medo de pregar e as pessoas não dão crédito. Nós não temos que preocupar com isso. Nós só temos que pregar, nós só temos que obedecer. Quando nós pregamos, o Espírito Santo, é Ele que está encarregado de cumprir a obra de convencer o homem do seu pecado e do juízo. Nós só temos que pregar. Então não tem idade para ser pregador. Não tem lugar para pregar. Todos os lugares, onde tiver um coração faminto, vazio, é um campo missionário. E todo crente é um missionário. Todos nós somos um missionário. Crianças, adolescentes, todos nós. Temos que pregar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Essa é nossa responsabilidade. Essa é sua responsabilidade como jovem, como adolescente, como igreja de Cristo. Precisamos ser pregadores. Precisamos fazer isso. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Isso nos faz o quê? Embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. Todo missionário é um embaixador de Cristo. Por que eu falo embaixador? Porque o embaixador, ele não fala de si mesmo. Ele não fala o que ele pensa. O embaixador não faz aquilo que ele acredita. Eu faço porque é isso que está certo. Não. Eu faço porque ele mandou. Eu falo aquilo que ele manda. É isso? Todo embaixador é representante do reino, de um presidente. E nós, como embaixadores de Cristo, nós como servos de Cristo, nós falamos o que Cristo diz. Nós pregamos o que Cristo mandou pregar. Nós somos representantes de Cristo em tudo. Quando alguém chegar para você e dizer, o que você acha disso? Eu não acho nada, mas eu vou te dizer o que Jesus acha. O que Jesus diz sobre isso, né? Ele não acha, o que ele diz sobre isso. É assim que nós devemos viver. Estamos vivendo um mundo em que as pessoas nos confrontam com o pecado, tentando legalizar o pecado, né? As pessoas querem legalizar o pecado. E tenta convencer a gente que nós temos que aceitar, engolir o pecado de qualquer maneira. Quando alguém nos perguntar o que eu acho sobre o pecado, eu digo, eu não acho nada sobre isso, mas eu sei o que a Bíblia diz sobre isso. E eu creio no que a Bíblia diz. Porque eu sou embaixador, eu falo o que a Bíblia diz. E assim você deve ser como missionário do Senhor Jesus. Também nós fazemos missões contribuindo. Nós lemos aqui, como ouvirão se não há quem pregue, né? Como pregarão se não forem enviados. Então hoje nós vivemos num mundo capitalista, onde tudo precisa de dinheiro. A igreja, para mover nessa terra, ela é um órgão vivo no meio da sociedade, que também precisa fazer missões, precisa andar, precisa pagar, precisa comprar, e com isso contribuindo. Agora tem gente que acha o seguinte, eu já dei minha oferta missionária, já cumpri minha missão. Negativo, não é bem assim. Nós precisamos de contribuir, mas nós também precisamos de viver, e nós também precisamos pregar. Nós temos que mandar alguém ir para onde nós não vamos, mas onde eu posso ir, eu sou missionário. Onde eu caminho, eu preciso ser missionário. Então tem gente que acha que porque foi no culto de missões, doou a oferta, já fiz meu trabalho, já fiz a minha obra, posso viver do jeito que eu quero agora. Posso viver uma vida de pecado, posso viver de qualquer maneira, né? Posso ir na balada, posso ir no baile funk, posso fazer tudo isso, porque eu já dei minha oferta missionária lá no culto. Já cumpri, né? Estou comprando a minha salvação. Obras não salvam ninguém. Obra não salva ninguém. O que nos salva é a graça de Cristo. E quem é salvo tem obras, faz a obra. E isso é importante nós sabermos. Então, você precisa sim ofertar, contribuir com missões. Mas você precisa ser um missionário vivendo a palavra de Deus.
E você precisa também ter uma vida de oração. Como missionário, orar um pelos outros. Orar pelos missionários. Ter uma vida de busca constante a Deus. Aí você pergunta, o que eu vou ganhar com isso, pastor? O que eu vou ganhar com isso? Nós lemos antes que todos receberão galardão. Todos serão galardoados pelo seu trabalho. O Senhor, Ele vai nos pagar a recompensa no céu. Seremos galardoados. Eu lembro de um hino que nós cantávamos muito, né? E no Brasil, eu creio que vocês cantam aquele: posso ter as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Quando nós chegarmos diante do Senhor, que nós mostrarmos as nossas mãos, Ele vai ver se nós fizemos a obra dele, se nós ganhamos almas para Jesus, ou contribuímos para a salvação das almas. Essa é a maior obra que nós fazemos. E se as nossas mãos estiverem vazias, o que nós vamos ganhar? O Senhor tem galardões para aqueles que vão chegar, será galardoados todos aqueles que levarão almas diante do Senhor. E é isso que Ele espera de nós. A Bíblia diz que aquele que ama, que ganha almas, né? Aquele que ganha almas, sábio é. A prova que você é sábio quando você se torna um ganhador de almas. Porque quem ganha almas está depositando para a eternidade. Está ganhando para a eternidade. Hoje as pessoas estão preocupadas em ganhar tantas coisas, né? Principalmente o adolescente que está sonhando estudar, se tornar um grande médico, se tornar um engenheiro, se tornar um cientista, e sonha em tantas coisas, e nada errado disso. Você deve sonhar, deve lutar para conquistar tudo isso, mas em primeiro lugar, você tem que buscar o reino de Deus. Porque está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai ser um médico de sucesso quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar. Você vai ser um grande cientista quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus é mais importante porque o reino de Deus é para a eternidade. Medicina é só nessa terra e passa rápido. Engenharia é só nessa terra e passa rápido. Mas as almas que você ganha é para a eternidade. O reino de Deus é para a eternidade. Por isso vale a pena você fazer missões na terra. E não é fácil fazer missões. Não é fácil pregar o evangelho. O salmista, escrevendo no Salmo 126, o versículo 5 e 6, ele diz assim: olha, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que vão levando a semente, né, em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O salmista disse: não vai ser fácil, você vai chorar na caminhada. Jesus disse também para os discípulos que vocês serão presos, muitos serão presos, serão caluniados, muitos serão mortos. Inclusive dos apóstolos de Jesus, somente João não morreu assassinado, mas foi preso na ilha de Pátimo. Apanhou muito por pregar o evangelho. Pedro morreu pregado numa cruz de cabeça para baixo. Muitos foram cortados seu corpo, degolado, né? Todos sofreram. Mas só que eles fizeram isso sabendo que a eternidade tinha algo valoroso para eles. E nós sabemos que neste mundo teremos aflição. Seremos perseguidos. Mas só que há uma promessa para nós. E a promessa para todos aqueles que cumpriram o ídolo de Jesus. A promessa do Senhor para nós, que nós vamos sim sofrer, vamos chorar, mas com certeza nós voltaremos com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isso fala da colheita, nós vamos colher aquilo que nós vamos plantar. Então aquele que faz a obra de Deus, a recompensa virá daquele que é dono de todas as coisas. Para terminar, estou concluindo, eu quero deixar para vocês aqui, não importa as circunstâncias da vida que você esteja vivendo. Lembra da menina, ela não deu importância à circunstância. A circunstância não era favorável, como eu disse. Ela tinha tudo para odiar Naamã e desejar a morte de Naamã. Às vezes a gente tem, na circunstância da vida que a gente vive, a gente deseja mais que as pessoas morrem. Tem filhos que desejam que os pais morrem. Tem pessoas que desejam
o mal dos outros, porque sofreu muita opressão. Vivemos em um mundo muito difícil, muito cruel. Mas não importa a circunstância que você está vivendo, não importa os lugares que você está vivendo, se é um lugar simples ou um lugar rico, não importa. Não importa o ambiente que você esteja, que você passe, que você vai, vive, não importa onde, você precisa sempre ser representantes de Deus. Você é um representante do reino, na sua casa, na escola, na favela, na rua, em todos os lugares, você lembra disso. Não importa a sua idade, você é representante de Deus. Davi era um jovem e entendeu a missão dele, representou a Deus e derrubou um gigante. Assim como Davi, você também será um grande vencedor. Você vai fazer a diferença neste país. Você vai poder mudar a história deste país. Precisamos ser representantes de Deus em todos os lugares. Deixa eu te falar uma coisa importante. Olhe para mim, eu vou falar para você. Tem muita gente que lá fora diz para o ímpio: vai ler a Bíblia. Talvez você já disse isso para o seu coleguinha que está fazendo alguma coisa errada. Ah, vai ler a Bíblia, rapaz. Não é assim? Um dia desse eu vi na internet um pastor mandando uma pessoa ímpia, não evangélica: ah, vai ler a Bíblia, seu bêbado. Deixa eu te falar algo importante. O mundo não vai ler a Bíblia. O ímpio não vai ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque você é a Bíblia que o mundo precisa ler. Eu sou a Bíblia que o mundo precisa ler. As pessoas vão olhar em mim e vai ver a Bíblia se cumprindo em mim. Esse é o problema das pessoas. Nós queremos que o mundo leia a Bíblia. Eles não vão ler a Bíblia, eles estão nas trevas. Eu sou a luz. Lembra disso. Se você guardar essa palavra o resto da sua vida, que eu sou a Bíblia que o mundo precisa ler. E é isso que nós precisamos ser. Somos embaixadores. Lembre, sou um missionário com frutos de salvação, que são as obras com o intuito de alcançar almas para o reino de Deus. Nós somos os missionários dos últimos dias. Adolescentes, vocês não serão, vocês são os missionários. Muita gente diz que vocês são a igreja de amanhã. Me perdoe quem fala isso, mas está errado. Adolescentes, vocês são a igreja de hoje. Vocês são missionários de hoje. Vocês precisam viver a Bíblia hoje e fazer a diferença em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer minha oração para terminar. Curva a sua cabeça onde você estiver agora. Eu vou estar orando por você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti, Senhor, pela vida de cada adolescente. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Jó, pela vida do Leandro, pela vida do Senhor dos irmãos que estão envolvidos neste estudo bíblico de férias, ó Deus. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre eles. Senhor, levanta no meio desses adolescentes grandes pregadores do Evangelho. Mas eu sei que hoje eles já são os grandes missionários, ó Deus, onde eles vivem. E que esta palavra possa entrar no coração deles e colocar, Deus, na vida deles a responsabilidade de ser a Bíblia que o mundo precisa ler, que a escola precisa ver, que o professor precisa ver, que os pais precisam ver, que os vizinhos e amigos precisam ver, Senhor. Senhor, abençoe ricamente esse ministério e que haja um avivamento sobrenatural sobre esta igreja. Pai, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus. Pastor Edson e família, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A todos os outros pastores que ministraram ao longo desses dias, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas também sobre a vida de vocês. E neste momento, irmão Leandro. E adolescentes, nós temos uma indicação. Adolescentes só não. Papai, a mamãe aí, todos vocês, tá? Que nos assistem, uma indicação de uma leitura de um livro maravilhoso. O título é O Contrabandista de Deus, da editora
Portas Abertas. Um livro maravilhoso que eu tenho certeza que vai enriquecer a sua leitura, enriquecer aí, né, a sua vida de forma especial. Tá bom, gente? Outra coisa, nós falamos no nosso primeiro culto sobre o nosso sorteio que nós realizaríamos. Realizaríamos? Não, realizaremos, tá? E que para vocês participar desse sorteio, só iria participar quem assistisse os 3 cultos e entrasse aqui, ó, nesse link que está aqui embaixo e fizesse o seu registro de presença. Então, assistindo os 3 cultos, entra lá, faz o seu registro de presença. Só então todos esses que registraram presença nos 3 cultos, tá? E assistiram efetivamente todo o culto, não só entrou, fez o registro e saiu, tá, gente? Tá? Ele tem que ter participado de todo o culto. Então, estes participarão de um sorteio. E esse sorteio se dará logo mais à frente, tá? Nós vamos marcar uma data, eu e a irmã Débora, nós vamos fazer uma live, tá? E nós vamos fazer esse sorteio ao vivo para vocês e vai ser maravilhoso. Amém, gente? Deus abençoe todos vocês, tá? Em nome de Jesus, vai ser uma bênção, hein? E você quer ganhar? Deus te abençoe, hein? Temos certeza que será uma bênção para você. Neste momento, nós queremos agradecer a participação de todos, mas chegou ao fim da nossa EBF 2020, Adolescentes Vivendo no OPA. Oração, palavra e ação. Deus abençoe a todos grandemente. E neste momento, nós iremos orar em nome de Jesus. Soberano Deus eterno, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai, por esses 3 dias maravilhosos que estivemos na tua presença. Pai, porque o Senhor falou ao nosso coração, porque o Senhor, Pai, incitou a cada um, Pai, a despertar para missões, ó Deus, a olhar, ó Pai, para o horizonte e ver que além da nossa região, além da nossa cidade, além das nossas fronteiras, existe, Senhor, países, existe povos que estão sofrendo e existe homens e mulheres de Deus que estão trabalhando, Senhor, em prol do teu reino, para anunciar a tua palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, continue abençoando a vida dos nossos adolescentes, continue abençoando a vida dos teus familiares, Senhor. Eles são luz, eles são sal, e aonde eles estão, eles fazem a diferença. Pai, é isso que nós cremos e é por isso que nós buscamos, e é por isso, Senhor, que nós nos dedicamos para levar o melhor para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para os nossos idosos. Senhor, nós nos dedicamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor honra os nossos trabalhos, ó Pai querido. Obrigado por tudo. Se conosco, continue nos dando graça, abençoando os familiares. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, adolescentes. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. E queremos aqui, irmão Leandro, agradecer ao nosso pastor Jó e todos os que estão ao lado dele, os presbíteros, diáconos, os cooperadores que têm apoiado esta obra. Deus abençoe grandemente vocês. Deus te abençoe, irmão Leandro, em nome de Jesus. Em breve tem mais. E queremos também agradecer ao Júnior, meu esposo, que tem nos ajudado. Irmão Leandro, quem você quer agradecer? A minha esposa, que tem me suportado. E aos nossos filhos, né, irmão Leandro? Exatamente. As nossas famílias. Amém. Que têm nos apoiado nesse trabalho, né? Que não é um trabalho fácil. Deus sabe de todas as coisas, mas nós fazemos porque nós amamos isso, né? Amém, meus irmãos? Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. Amém!
fazemos, irmão Leandro? Não lembro. Isso. Por isso que será. Como assim? Início? Sorteio. Vou ter que fazer. Pensei, né? Mas... Vou ter que...